Esse é o Atlas, né? O robô da Boston Dynamics. Vocês estão vendo aí, né, o cara com as mãos controlando, treinando o robô, que é o que a gente vai mostrar nesse curso. Esse aí é o Optimus da Tesla, né? Do Elon Musk. E esse aí é o Neo da 1X, né? 1X. Ele vai se enrolar um pouco aí, mas ele se sai bem. Enfim, todos esses robôs que a gente está mostrando aí devem ser lançados aí até o final do ano. Custam em torno de 20 mil a 50 mil dólares. Aí, o Neo aí, coitado, ele está se enrolando aí com a tampa aí da máquina de lavar, né? Mas ele vai conseguir, né? Enfim, eles estão, nesses exemplos, eles estão pegando e colocando coisas, né? E aí está o nosso LeQI, que a gente vai trabalhar com eles aqui no nosso cursinho, também indo até um determinado lugar e pegando alguma coisa. É claro que não se pode comparar esse aí, não custa nem $1.000, né? Nós vamos ver isso aí em detalhes. Vamos falar agora da parte de hardware, né? LeQI tem duas partes de hardware principais. A base, onde tem as rodas ali, é a outra parte que é o braço, e o braço tem aquela pinça ali, né? Que seria equivalente aos dedos da mão, né? Vocês viram ali no caso daquele robô do Atlas que tem um cara que tem uma parte que é chamada de master e ele vai ali treinando o robô, que é uma parte que a gente chama de slave. No LeQI, a gente, nessa parte do braço, a gente tem que comprar o master e o slave. No nosso caso aí, a gente está vendo aí que na AliExpress você pode comprar isso do fornecedor que é o mais confiável, que é o Highwonder. Nós temos aquele nosso robô, o Tony Pai, que é da Highwonder, chegou direitinho. E vocês veem que no caso nós temos os dois braços, né, o Master e o Slave, e temos também uma base que tem uma câmera. Depois a gente vê a utilidade desse negócio. Mas vocês estão vendo aí que ele custa R$5.000, mas aí você tem importação, vai sair em torno de 10 a 11 mil reais. Nós procuramos uma solução mais barata, né? Encontramos aí, né, é verdade que está numa promoção, esse mesmo conjunto aí da Tanksbuyer, que está por volta de 3 mil aí, mais a importação, não sei o que, vai dar uns 6 mil reais. E o que a gente pode fazer é o seguinte, é o que a gente vai fazer. O equipamento da Highwonder tem uma documentação muito boa. A gente vai usar essa documentação, então, com esse equipamento, vamos ver se dá certo. Nós temos um probleminha aí que é o seguinte, né? Nós vamos ter dois braços e vamos ter duas câmeras e a gente vai ter que ligar isso nas portas USB. E o meu computador, pelo menos, tem duas portas USB, sendo que uma é o mouse. Então, na realidade, só tem uma que está sobrando. Então, temos que comprar esse extensor aí, que é uma coisa baratinha, né? Para complementar a parte do corpo do LeQI, a gente tem essa base móvel aí, e o fabricante da base móvel aí é o Seeed Studios. Esse Seeed Studios também fabrica aqueles braços, mas eles só fazem essas partes sem montagem. Inclusive, nessa parte aí da base móvel, a gente não encontrou ninguém que fabricasse isso já montado. Então, temos que comprar essa mesma aí deles e tem a opção de ter duas câmeras. Então, escolhemos essa, vocês veem aí, 2 mil e poucos reais, com taxas, etc., vai dar uns 4 mil reais. Vamos falar agora de umas coisas que a gente pode considerar mais ou menos supérfluas, né? Mais ou menos só. É que para você rodar os modelos e fazer o treinamento aí do seu robô, é com inteligência artificial. Isso carrega muito a placa gráfica. Então é bom você ter uma placa gráfica boa. Eu tenho um computador, o Dell
G15 que tem uma placa NVIDIA RTX 3050, que dá para você comprar aí na Dell. Agora, se você não tem isso, você pode tentar usar o seu PC com outras placas, talvez a coisa demore bastante, né, para você fazer o treinamento. E você pode usar também equipamentos na nuvem. Eu vou comentar isso mais no futuro. Agora vamos para uma parte mais questionável ainda, que é o seguinte: até agora, digamos, você está treinando o seu robô, você liga isso tudo aí no seu PC, né? E você cria o seu treinamento e depois você executa isso para o robô fazer uma determinada tarefa. Agora ele vai estar preso, né, completamente ali através da USB, está ligado no seu PC. O ideal é que você tivesse um robô livre, inclusive para poder andar, coisa e tal, não sei o quê. Mas para você ter esse robô livre do seu computador, você tem que ter uma placa parruda. No caso aí, o recomendado, NVIDIA Jetson Nano, né? Que custa nessa faixa de 4.000, mais taxas, etc., vai dar uns 8.000. Será que compensa isso? É que além dessa despesa, você vai ter mais outras das quais a gente vai falar agora. Você precisa de uma bateria, né? A bateria recomendada é essa de lítio porímetro 3S, com 3 células, com 12 volts e a capacidade de 5.000 miliamperes a 6.000 miliamperes. Então é uma coisa que é cara também, é nessa faixa aí, R$ 900.000. As baterias LiPo aí, ela não pode ser carregada em fonte comum, você tem que comprar um carregador e o modelo é esse aí, é o IMAX B6, V2 ou qualquer coisa semelhante, que também já está nessa faixa aí de mais uns R$ 300, R$ 400. A opção que eu escolhi para mim, no caso, é o seguinte: a verdade é que esse robô ele não tem uma utilidade assim, digamos assim, muito prática, né? Alguma coisa que sirva para a gente no dia a dia. Ele não vai. Até dá para fazer, mas é difícil, por exemplo, você fazer um programa para ele ir na geladeira, pegar uma cerveja, trazer para você, ou te servir um cafezinho, qualquer coisa. Ele serve mais como um teste, como uma parte educacional. Então não tem muito problema a gente manter esse computador, esse robô, ligado completamente no nosso PC. Então a gente compra esse cabo aí com a extensão, né, de 10 metros e o nosso robô vai poder passear pela sua sala, coisa e tal, pegar alguma coisa, colocar em outro lugar, mas ele vai estar sempre com esse, digamos, cordão umbilical ligado ao seu computador. Agora, se você tem dinheiro sobrando e tudo der muito certo, você estiver super entusiasmado com o negócio, gasta essa grana aí e espero que funcione tudo para a sua satisfação. Agora vamos falar da parte de software, mas para falar da parte de software, a gente tem que falar rapidamente só sobre um negócio que chama teleoperação e gravação de datasets. É que eu vou fazer o treinamento, digamos no caso aí, para que o nosso robô pegue aqueles objetos e coloque na caixinha. Então eu rodo um software e coloco lá os objetos no lugar, e aí eu gravo uma operação dessa, tá? Eu tenho que gravar esse negócio entre 20 e 50 vezes. Cada registro de uma dessas 50 vezes, ela tem gravado as imagens dos movimentos das duas câmeras e os ângulos de todos os 6 servomotores que tem aí no nosso braço. Então isso vai ficando gravado, você tem no dataset, digamos, 50 registros desses, e usando depois esse dataset, eu faço o treinamento de tal maneira que o nosso braço lá, ele aprenda a fazer isso sem o master. Vamos ver isso brevemente. Agora que vocês viram rapidamente esse negócio que é o
a ter operação, a criação do dataset, vamos para o início dessas coisas, né? Nós temos um hub, como se fosse o GitHub, que chama-se Hugging Face, tá? Nesse Hugging Face, você tem um espaço em que você pode gravar esse dataset, tá? Mas esse dataset pode ser gravado também no seu computador. Então você grava, você faz aquelas operações, né? 50 repetições daquelas, e você grava esses registros, grava no seu computador e grava também lá no Hugging Face. Essa gravação é de graça, desde que não seja uma coisa enorme. Tem um razoável tamanho, mas se ela for pública, esse tamanho é realmente muito grande. Agora, se você quer que essa gravação seja privada, que só você possa usar, então você tem que pagar aí para a Hugging Face, que vai te dar esse espaço. Essa Hugging Face, ela tem todas as dicas aí, digamos assim, de um engine, que é o que a gente vai usar, que é o LeRobot. Então, o Hugging Face é, digamos, como o GitHub, mas você encontra lá esse engine que é o LeRobot, que você pode baixar para o seu computador. A gente vai ver como a gente baixa isso na próxima aula aqui. Mas só para vocês saberem, você tem então esse software, e aqui você tem tutoriais, etc, etc. Isso tudo basicamente é grátis. E nessa Hugging Face, você tem também a possibilidade, se você não tem uma máquina que tenha uma placa gráfica boa, você pode usar o computador dela e você tem que pagar. Mas, em princípio, vamos considerar que você tem uma placa gráfica da NVIDIA boa e que você não vai precisar isso. Então, resumindo, nós temos o hub da Hugging Face. Lá nesse lugar você vai encontrar esse engine que é o LeRobot. Esse engine você tem, que você vai baixar para o seu computador, você tem uma série de comandos, né, que você vai dar para os seus braços robóticos ali, de tal maneira que você vai gravar esses datasets. Esses datasets vão ficar gravados na sua máquina e lá na Hugging Face. Mas o que você vai usar mesmo para criar depois o modelo vai ser na sua máquina, vai rodar na sua máquina. Por isso é que precisa de uma placa gráfica boa. E esse modelo, esse treinamento, vai ficar gravado na sua máquina, e quando você rodar isso que foi gravado, esse treinamento, aquele braço escravo, ele vai executar aquela operação. No exemplo aí, o braço pega as coisas e joga nas caixinhas, e ele vai rodar isso independente do outro braço. E sempre que você rodar esse modelo, esse treinamento, eu gosto mais de chamar isso de treino, né? Ele vai executar esse tipo de coisa. É como se você tivesse programado o seu robô ali para fazer uma determinada coisa. Isso tudo, em princípio, é grátis. É claro que para você usar aí o Hugging Face, você tem que criar uma conta, mas não é nada difícil de criar uma conta. Agora, depois que você cria uma conta, você tem que criar os chamados Access Tokens. E você está vendo aí na tela uma página do Gemini aqui, o Gemini, né, que é a inteligência artificial do Google, que me orientou como é que eu faço esse acesso do tal do token, como é que eu consigo esse tal do token. Ele diz aqui, né, como é que você gera o token? Você faz o login
vai na foto do perfil no canto esquerdo, vai em Setting, Configurações, procura Acesso Token, clica no botão New Token, dá um nome para o token e aí você escolhe a opção Write, que isso é importante, né? Você clica em Generate Token, copia esse código, que ele só aparece uma vez. Então a dica é você abre o arquivo TXT e copia esse token e grava, porque você vai ter que usar isso, né? Porque quando você for dar login, né? Ele pede para você colar depois do login, você colar esse token. É assim que a coisa funciona. E também nos scripts lá, quando você for dar um comando, por exemplo, para gravar os movimentos ali, você entra com esse nome de usuário, né, que você criou, tá? E ele dá aqui umas dicas de segurança. Nunca compartilhe seu token, grave num bloco de notas, feito eu já falei, né? Tá? E você pode testar aí se o token está funcionando. Isso aí não dá para fazer ainda porque a gente não instalou esse Anaconda que a gente vai fazer na próxima aula. Mas essa dica é importante aqui que eu estou mostrando. Use sempre o Gemini, que ele tem boas dicas. Você está com a dúvida de alguma coisa, abre o Gemini e pergunta que ele vai te orientar, tá bom? É isso aí.